porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus proferiu essas palavras imediatamente após salvar e perdoar Mateus, o odiado e desprezado cobrador de impostos. Foi uma resposta para a multidão que murmurava e questionava por que ele estava hospedado na casa de um homem tão desprezível. Os fariseus, líderes religiosos daquela época, acusaram Jesus de ser amigo dos pecadores, achando que Jesus se ressentiria daquela acusação. Mas Jesus nunca se intimidou com este rótulo. Pelo contrário, sempre fez questão de mostrar que era amigo dos pecadores. E para nossa sorte, Jesus sempre foi e sempre será amigo dos pecadores. Mas veja bem, ele era e é amigo dos pecadores e não do pecado. Jesus andou no meio de prostitutas e ladrões, mas nunca roubou ou se prostituiu. Não eram eles que arrastavam a Cristo para seus estilos de vida pecaminosos, mas ao invés disso, a poderosa graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, transformava a vida daqueles que outrora foram escravizados pelo pecado. Esse vídeo foi feito para te mostrar que não importa o quão fundo você chegou. Se você é viciado em álcool, drogas, prostituição, pornografia, feitiçaria, fraudes ou qualquer outro delito, você nunca está tão longe, você nunca está perdido demais para que o Senhor possa alcançá-lo e transformar completamente a sua vida e ainda usá-lo para a glória do seu nome. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então não importa o quão longe você pensa que está, você nunca está longe demais. O Senhor sempre poderá usá-lo. O Senhor sempre poderá te dar uma nova vida. Uma vida de dignidade, alegria abundante e paz. Para ilustrar isso na prática, vou mostrar a vocês o testemunho, a história de duas ex-atrizes pornô que deixaram a indústria, seus erros, traumas e redenção. Quando entregaram suas vidas a Jesus e tiveram suas histórias e destinos completamente transformados. Eu vi muitas pessoas que eu conhecia e amava perderem a vida ao longo dos anos, que eram do entretenimento adulto, vários amigos, alguns em anos recentes que realmente me abalaram, como este ano, em questão de um mês, 3 mulheres perderam a vida por overdose ou suicídio e uma acabou em coma. A primeira vez que senti que tinha chegado ao fundo do poço, eu usava heroína e estava em abstinência e não conseguia mais. E eu só pensei, isso é brutal. Quando você está em abstinência de heroína, você sente que está morrendo. Seu corpo inteiro dói. E eu pensei, se eu não conseguir ajuda, eu vou tirar minha vida. Então liguei para minha avó e ela dirigiu até Los Angeles. Ela me buscou. Tomei alguns remédios para ajudar com a abstinência. Fiquei com ela e nesse ponto fui apresentada a Jesus, comecei a ir à igreja. Fui à igreja uma vez com meu avô e estávamos sentados no culto. E não lembro de toda a mensagem, mas eu estava só chorando. E o pastor disse, se esta mensagem falou com você e você quer conhecer Jesus e, sabe, quer que ele transforme sua vida, venha até o altar. Eu quero orar por você e quero orar com você. E então fui até o altar e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador naquele dia. E depois do culto nos levaram para uma sala nos fundos e me deram uma Bíblia. Eu só comecei a ler aquela Bíblia. Eu comecei a devorá-la, eu lia todos os dias. E então acabei porque homens eram minha fraqueza, me envolvendo em um relacionamento com um cafetão. E então ele acabou me levando de volta para a indústria por mais alguns anos. E de novo, eu comecei a desenvolver muito, meu ódio por mim mesma aumentou e tivemos uma briga, né, o cafetão e eu. E naquele ponto eu estava desenvolvendo uma relação com Deus e eu comecei a ouvir a voz de Deus e sentir Deus me dizendo para deixá-lo. E eu só pensei, eu não tenho ninguém para quem eu pudesse ligar, sabe? E o Espírito Santo disse, Brittany, você precisa ligar para sua mãe. E naquele ponto nós não tínhamos uma boa relação. E eu só disse, eu não vou ligar para ela. E o Espírito Santo disse, Brittany, humilhe-se e ligue para sua mãe. Então eu liguei. E ela apareceu para me buscar em uns 20 minutos. E eu continuei, lendo minha Bíblia e fazia orações.
E sabe, quando eu fazia uma oração, eu via, tipo, uma espécie de milagre acontecer, sabe? E era tipo, eu acabei de orar por isso. E agora isso está acontecendo. O Senhor estava me ensinando naqueles momentos que quando você ora, eu te ouço e você pode confiar em mim. Para que quando aquele grande momento chegasse, quando briguei com o cafetão, fosse tipo, ok, quando eu te disser para sair, você vai confiar em mim. Porque ao longo desses últimos anos, quando você fazia uma oraçãozinha aqui e ali, eu atendia. E então sim, quando Jesus me disse para deixar o cafetão, eu confiei nele. E eu fui batizada e continuei desenvolvendo meu relacionamento com o Senhor. Mesmo vivendo em pecado, estando na indústria pornô, trabalhando como acompanhante e fazendo tudo aquilo, a única coisa que eu conhecia era estar em indústria adulta e eu não tinha dinheiro porque dava tudo para um cafetão. Então eu tive que ir ganhar dinheiro e marquei de fazer uma cena em Las Vegas. E antes de ir para o aeroporto, senti a voz de Deus me dizendo para levar minha Bíblia. E aqui estou eu no avião, lendo Apocalipse capítulo 2, versículos 20 a 23. E o que eu entendi ali mudou a minha vida. Diz assim: tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tu toleras Jezabel, essa mulher. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Se não se arrepender, porei a ela e aos que cometem adultério com ela numa cama de dor. E eu comecei a chorar. Porque eu senti, uau, Deus me deu tempo para me arrepender. Foi como se as luzes finalmente acendessem, sabe? Como se conhecêssemos a verdade e ela nos libertasse. Naquele momento percebi, estou pecando. Sou uma pecadora e estou levando pessoas ao pecado filmando pornografia. E no processo também estou partindo o coração de Deus. E então era todo esse diálogo interno acontecendo em mim, todos esses pensamentos sobre tudo aquilo tipo, Deus, me perdoe por levar pessoas ao pecado. Deus, me perdoe por partir o seu coração. Deus, nem sabia o que estava fazendo era errado. Me perdoe. Eu estava em pânico e chorando internamente. E eu simplesmente senti a presença de Deus cair sobre mim. E senti o Espírito Santo dizer, Brittany, eu te amo tanto. E esta não é a vida que eu tenho para você. A vida que eu tenho para você transbordará de tanto amor, paz e alegria. E se você simplesmente deixasse essa indústria hoje, eu abençoaria a sua vida como nenhum homem jamais poderia. E naquele momento no avião, Deus me deu esperança. E eu pensei, quer saber, Deus, eu vou fazer isso. Vou dar um passo de fé corajoso hoje. Vou sair do negócio. Vou largar o pornô. Vou deixar tudo o que eu conhecia para trás e vou te seguir. Eu simplesmente soube naquele dia que não tinha nada a perder. E que se eu seguisse a Jesus, teria tudo a ganhar. E eu acreditei nele. Então foi tipo, ok, Deus, eu parei. E agora? E então foi tipo, ok, sabe, agora você precisa procurar um emprego. E eu fui e achei um emprego onde ganhava $11,25 por hora. Mas eu estava muito orgulhosa disso porque sentia que estava trabalhando duro pelo dinheiro. Eu estava fazendo algo de que podia me orgulhar, sabe? Eu estava crescendo em minhas habilidades como vendedora, como recepcionista. E eu estava aprendendo e crescendo e era algo de que eu podia me orgulhar. Eu estava transbordando de tanto amor, paz e alegria, exatamente como Deus tinha me prometido no avião naquele dia. E eu pensava, não me importo de mal conseguir pagar o aluguel e de não poder ir comprar roupas. Não posso comprar aquela blusa que eu quero. Não posso comprar aquela calça. Não tenho condições. Mas sabe de uma coisa? Eu não ligo porque estou tão feliz, porque Deus transformou minha vida e curou meu coração. E curou todas as minhas doenças mentais. Estou sem medicação há 12 anos. Ele é um Deus de milagres. Eu só comecei a contar para todos na igreja, tipo, alguns dias depois, enquanto estava lá, eu era uma estrela pornô, mas Jesus Cristo me libertou. Deus é tão bom, eu era viciada em drogas, mas Deus me libertou. E eu comecei a contar minha história para quem quisesse ouvir. E eu não tinha vergonha nem preocupações, porque aquele peso da vergonha que me prendia tinha sido tirado de mim. Tipo, é realmente um fardo viver com vergonha, porque quando você vive com vergonha, você tem que viver em mentiras. E foi apenas esse belo processo de cura pelo qual ele me guiou. Se você está assistindo a isso hoje e, sabe, talvez tenha tido uma vida difícil, talvez você tenha crescido como eu e crescido em um lar abusivo.
Eu quero que você saiba que você é muito amado. Mesmo quando você não se sente assim, você foi criado por Deus para Deus. Sua vida tem um propósito. Você não está aqui por acaso. A Bíblia ensina que todos nós nascemos no pecado. Você está vivendo uma vida da qual Jesus quer te libertar. Sabe, o pecado, ele nos separa. Ele nos separa da presença de Deus. O salário do pecado é a morte que mata a condição da sua alma até você ficar tão esgotado que não tem esperança na vida. Mas o belo é que Jesus Cristo morreu e Ele morreu para tirar a penalidade dos nossos pecados. E que quando clamamos pelo seu nome podemos ser salvos desses pecados. Seu coração literalmente começa a mudar conforme você caminha em um relacionamento com Jesus. E então, se você apenas pedir a Jesus aqui e agora, se disser: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu quero que você seja meu Senhor e Salvador. Ele entrará no seu coração, fará morada em você, e Ele começará a transformar sua vida, assim como fez com a minha. A vida fora dele, sua alma fica esgotada, mas um relacionamento com Jesus da vida é como uma fonte de vida que simplesmente flui através de você. Deus me prometeu em um avião que Ele me daria uma vida que transbordaria de amor, paz e alegria. E essa promessa não é apenas para mim, essa promessa é para você também. Assim que a câmera começou a rodar, foi como se Satanás viesse a mim e dissesse: é quase como se eu pudesse ver o diabo dizer: veja, Shelley, todos vão te amar agora. Eu vou te tornar famosa. É o tipo de fama que poucas pessoas imaginam. É como se, de repente, o produtor dissesse: de onde você tirou essa garota? E então, imediatamente passei de fazer talvez um amador para fazer filmes adultos, profissionais com algumas das estrelas pornô famosas. Shelley Lubin até ganhou um prêmio de melhor nova estrela pornô em ascensão, mas sua fama veio com um preço alto. Isso estava me destruindo. Eu perdi minha feminilidade. Eu perdi qualquer pedaço da Shelley no set pornô. A garota de Glendora, Califórnia, nunca pensou que sua vida chegaria a este ponto. Quando criança, Shelley entregou seu coração a Jesus Cristo e esperava se tornar pregadora e escritora. Eu amava tanto a Deus. Ele costumava falar comigo o tempo todo quando eu era pequena. Eu costumava escrever poesias sobre ele, eu costumava andar por aí e pregar o evangelho para quem quisesse ouvir. Eu realmente o amava quando era uma garotinha. A visão de amor de Shelley desmoronou no dia em que sua inocência foi roubada. Quando eu tinha 9 anos, fui violada sexualmente por um adolescente e sua irmã, que era minha colega de classe. E acho que carregar isso quando criança, você não sabe o que fazer com isso emocionalmente. E então eu estava com raiva porque tinha curiosidade sobre sexo, e isso me fazia sentir amada. Ao mesmo tempo, parecia sujo, então eu apenas lutei com muita coisa. Quando cheguei à adolescência, eu simplesmente extravasava. Shelley enterrou a dor sob sexo e drogas. Quando ela completou 18 anos, seus pais já estavam fartos. Ela estava sozinha e desesperada por dinheiro, até que alguém lhe ofereceu o que parecia dinheiro fácil. Um homem gentil se aproximou de mim e colocou o braço em volta de mim. Ele disse: sabe, tem um homem no complexo de apartamentos que te acha muito bonita e ele quer fazer amor com você. E você pode ganhar $35. Eu fiquei tipo, eu estava horrorizada. Digo, eu já tinha tido relações sexuais antes, mas nunca tinha me prostituído. Mas então uma parte de mim pensou, quer saber? Eu não tenho comida, meus pais não se importam nem Deus. Por quê? Porque, quer saber? Eu não me importo mais comigo mesma. E assim acabei sendo atraída para a indústria do sexo dessa forma. A prostituição tornou-se um estilo de vida. Ela engravidou de um cliente, mas decidiu ficar com o bebê. Nos anos seguintes, Shelley lutaria com seu estilo de vida e com a relação que tinha com Deus quando criança. Eu nunca perdi minha fé nele, mas eu apenas senti que perdi minha confiança nele. Senti que não podia confiar em ninguém e precisava fazer o que precisava fazer. Foi assim que eu justifiquei. A prostituição perdeu seu encanto. Shelley temia ser estuprada ou jogada na cadeia como outras mulheres. E alguém disse, por que você não faz pornô? Eu disse, pornô? E eles disseram sim. Eu disse, eu nunca nem tinha pensado nisso. Com quem você fala? E ela disse, sim, você sabe que eles te pagam uns $2.000 por um filme? Eu disse, por um filme? Eu disse, bem, quão difícil pode ser? Provavelmente é como a prostituição. Digo, é legal, e eu não iria para a cadeia. Então isso realmente me atraiu. Mas o que Shelley não sabia era o preço que teria de pagar como estrela pornô.
No seu primeiro dia no set, ela descobriu. Assim que entrei, foi como se uma unção satânica e sombria caísse sobre mim. Era assustador, era sombrio, era sinistro. Não era nada parecido com prostituição. Era como se eu soubesse que estava no território do diabo. Esta era como a fronteira final de Satanás. E eu fiquei tipo, meu Deus, não acredito que vou fazer isso. Shelley seguiu em frente e sua carreira decolou. A fama e o dinheiro tornaram-se viciantes. Nos bastidores, ela desmoronou. Eu realmente não achava que fosse possível largar o pornô porque, afinal de contas, que outra opção eu tinha naquele momento? Em seus momentos mais sombrios, Shelley sentiu o amor de Deus alcançá-la, sentindo até o Espírito de Deus. Antes de ir para a frente das câmeras, Ele entrava no quarto e dizia, por favor, não faça isso. Ele dizia mesmo. Ele dizia, Shelley, por favor, não faça isso. Eu dizia, bem, você não está cuidando de mim. O que eu deveria fazer? E eu sou boa nisso. Eles me amam. Eles me acham ótima. E meus pais não se importam. Deus, você não se importa. E Jesus diz, eu me importo. Eu morri na cruz por você. Eu já paguei por tudo isso. Eu vou te perdoar. E eu disse, como pode me perdoar? Eu fiz tanta coisa. Eu fiz tantas coisas ruins. Shelley não estava pronta para entregar sua vida ao Senhor, mas desistiu da vida de estrela pornô. Ela contraiu uma doença sexualmente transmissível e deixou discretamente a indústria de filmes adultos. Seu próximo grande alerta veio de frente. Eu sofri um grave acidente de carro e meu Miata ficou assim. Eu pensei, com certeza estou morta. Eu vou morrer assim. Eu vou para o inferno. Esse foi meu primeiro pensamento. Eu vou para o inferno. E eu aterrissei. Totalmente perfeita, sem um arranhão. Eu disse, meu Deus, Deus está mesmo falando comigo. Eu nunca mais posso voltar. Estou em apuros, o que vou fazer? Sabe? E logo depois disso, conheci meu marido, Garrett. Eu estava em um momento difícil da minha vida, onde comecei a usar drogas. E quando conheci a Shelley, ela era essa pessoa que, sabe, me aceitou como eu estava e éramos apenas melhores amigos. Éramos inseparáveis. E eu nunca procurei a Shelley de uma forma sexual. Era mais uma questão de amizade. Conversas sobre o Senhor e Jesus, quando éramos mais jovens, começaram a virar uma amizade forte. E finalmente percebendo que, isso está indo em uma direção totalmente diferente. O homem que se tornou seu melhor amigo, logo se tornou seu marido. Juntos, Shelley e Garrett voltaram para Jesus, e ele os ajudou a limpar suas vidas. Eu realmente comecei a ver Deus como um pai, não como algum Deus severo no céu com um cetro dizendo, sabe, siga as regras ou terá grandes problemas. Deus se tornou um pai para mim. Deus curou milagrosamente sua doença sexualmente transmissível incurável, mas sua recuperação emocional demorou muito mais. Ela lutou para aprender a ser esposa e mãe de suas 3 filhas. Ela buscou respostas na Bíblia. Eu tive que perdoar todo mundo porque eu culpava todo mundo por tudo. E então Deus me ensinou sobre o perdão, porque veja bem, Ele me perdoou. Como não perdoar? Shelley também se perdoou e deixou o passado para trás de uma vez por todas. Quando você pratica os princípios de Deus de propósito, eles se tornam parte da sua natureza. É parte da minha natureza seguir 2 Coríntios 10:5. É parte da minha natureza afastar qualquer pensamento negativo. Levei anos para praticar isso, pois você pode imaginar que eu tinha muitos pensamentos para afastar. Satanás dizia, aqui um filme, aqui outro, aqui uma cena, aqui outra. Lembra quando você se prostituía? Foi esmagador na recuperação, então escolhi a palavra de Deus. Shelley compartilha a liberdade que encontrou em Cristo com suas filhas e com o mundo. Deus me diz, é isso mesmo. Nenhum pingo da sua dor será desperdiçado. Eu faço todas as coisas cooperarem para o bem, Shelley. Jesus é fiel a mim em tudo. Ele é tão fiel. Conhecendo um pouco da natureza humana, talvez algumas pessoas digam, não sinto pena delas. Elas foram responsáveis por suas escolhas. Não estavam reclamando quando estavam ganhando dinheiro. Mas isso levanta uma questão absolutamente crucial, principalmente para nós cristãos. E se você pensa desse jeito, então, ao seu ver, essas pessoas que cometeram esses pecados particularmente vergonhosos de grande exposição não merecem uma segunda chance ou devem ser desrespeitadas e julgadas sem misericórdia pelo resto da vida? Mesmo que tenham se arrependido verdadeiramente e queiram mudar de vida? E se realmente você pensa assim, é com muito alívio. Eu
tenho uma notícia para te dar. Eu dou graças a Deus que Jesus, que é quem possui as chaves da morte e do inferno, e é o autor e consumador da salvação, não pensa como você. Caso contrário, as milhões de pessoas que foram salvas durante todos estes séculos estariam ardendo no inferno ou a caminho dele. Provavelmente até eu ou você. Embora Deus seja perfeito em justiça e não tenha o culpado por inocente, a Bíblia nos diz que ele é misericordioso e grandioso em perdoar e tem prazer e bom grado nisso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu cresci em um lar estruturado, embora não muito religioso, mas em um ambiente seguro, com pais amorosos e que cuidaram de mim. E mesmo assim, tomei muitas decisões erradas na minha vida. No entanto, Deus foi e é misericordioso comigo. Mas sei que muitos que um dia poderão ver este vídeo não tiveram isso. Cresceram em lares difíceis, geraram traumas, não conheceram outra coisa que não seja um contexto que praticamente as empurrou para uma vida desajustada. Quanto mais com essas pessoas, Deus usará de misericórdia e compaixão. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a plenitude da graça de Deus manifestada na cruz do Calvário, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com você aonde você estiver. Um abraço e até o próximo vídeo.